O livro de Deuteronômio do Antigo Testamento contém uma profecia importante que Deus revelou a Moisés. Eu levantarei para eles um profeta como você, entre seus irmãos, e colocarei minhas palavras na boca dele, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Aqui, Deus apontou para um profeta que ele levantaria depois de Moisés. Mas quem é esse profeta que está por vir? A pista imediata dada na profecia é uma semelhança com Moisés. Mas em que sentido eles serão parecidos com Moisés? A próxima afirmação esclarece as coisas. Deus nos informa que ele colocará suas palavras na boca do profeta. Então, assim como Moisés recebeu revelação de Deus, o profeta, que está por vir, também receberá. Assim como Moisés trouxe a lei divina e uma aliança para Israel seguir, o profeta, que está por vir, também fará o mesmo. Como explica o teólogo Franz Delitzsch, outra pista importante que nos ajuda a identificar o profeta como Moisés é a afirmação de que ele será entre seus irmãos. Preste atenção no pronome ali. A quem isso se refere, afinal? Os versículos que imediatamente precedem a profecia deixam isso claro. Pois foi isso que você pediu ao Senhor, seu Deus, em Horeb, no dia da Assembleia, quando você disse: ouça a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver essa grande pó. A menção ao dia da Assembleia em Horeb é uma referência a um incidente aterrorizante, onde todas as tribos de Israel estavam acampadas em uma montanha e ouviram a voz de Deus. A exposição da Bíblia inteira feita por Gil confirma que Israel aqui está sendo tratado como se fosse uma única pessoa. A congregação de Israel é aqui representada, falando como se fosse uma única pessoa. Então, já que a profecia está se dirigindo a todo Israel, ela deve estar falando sobre levantar um profeta dos irmãos de todo Israel. Isso significa que o profeta, assim como Moisés, não pode ser uma referência aos próprios israelitas. Na verdade, o profeta que está por vir será levantado entre uma nação que é irmã de Israel. Afirmar que esse profeta será levantado entre Israel seria o mesmo que afirmar que a nação de Israel é irmã da nação de Israel. Isso é tão absurdo quanto dizer que eu sou meu próprio irmão. Deuteronômio reforça ainda mais o fato de que o profeta, assim como Moisés, não pode ser um israelita. Nunca mais surgiu um profeta em Israel como Moisés, a quem o Senhor conhecia com tanta intimidade. O comentário judaico, ou Achem sobre Deuteronômio, entendeu essa afirmação no sentido tanto do passado quanto do futuro. Na época em que essas palavras foram escritas, nenhum outro profeta comparável havia surgido. Isso também significa que nenhum profeta comparável surgiria no futuro. Diante disso, interpretar o profeta como Moisés como uma referência a um israelita causa uma contradição com essa passagem posterior no livro de Deuteronômio. A Bíblia de Estudo Judaica reconhece esse problema quando o profeta, como Moisés, é entendido como uma referência a um israelita. Note a discrepância entre a perspectiva deste versículo e a promessa divina a Moisés de que a linha de sucessão profética continuará no futuro. Quando o profeta, como Moisés, é entendido como uma referência a um gentio, ou seja, um não-judeu, então todos esses problemas desaparecem e há uma harmonia perfeita dentro do livro de Deuteronômio. No entanto, isso não pode ser uma referência a qualquer nação gentia, já que as palavras entre seus irmãos indicam um povo que são etnicamente próximos dos israelitas. De acordo com dicionários hebraicos, a palavra hebraica para irmão que é usada na profecia, ai, inclui o significado de meio-irmão ou parente. Com isso em mente, irmão pode se referir a povos gentios, como os israelitas e os edomitas, que todos traçam sua linhagem de volta a Abraão e, portanto, são ancestralmente próximos dos israelitas.
Outra pergunta importante que vai nos ajudar a determinar a identidade desse profeta, como Moisés, é a linha do tempo em que ele será enviado. O Novo Testamento nos informa que, agora, esse foi o testemunho de João, quando os líderes judeus em Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para perguntar quem ele era. Ele confessou abertamente: eu não sou o Messias. Eles perguntaram a ele: e então, quem você é? Você é Elias. Ele disse: eu não sou. Você é o profeta. Ele respondeu: não. Note as 3 perguntas feitas a João Batista pelos sacerdotes e levitas judeus. Primeiro, ele é o Messias. Em segundo lugar, ele é Elias. Em terceiro lugar, ele é o profeta. Aqui, a menção ao profeta é uma referência ao profeta, como Moisés em Deuteronômio. Essa troca entre João e os sacerdotes e levitas deixa claro que o Messias, Elia, e o profeta, como Moisés, se referem a 3 pessoas distintas. Como foram apresentadas na forma de 3 perguntas separadas. Muçulmanos e cristãos concordam que Jesus é o Messias. Nesse caso, Jesus não pode ser nem Elias nem um profeta, como Moisés, já que eles representam pessoas diferentes. Isso, também, indica que, durante a época de Jesus, o profeta, como Moisés, ainda não havia surgido, já que os sacerdotes e levitas judeus ainda estavam aguardando sua chegada. Isso significa que ele deve ser enviado em um tempo depois de Jesus. Outro ponto a considerar que vai nos ajudar a identificar o profeta, como Moisés, são suas realizações. Há uma profecia relacionada no livro de Êxodo, que nos informa: estou enviando um mensageiro diante de você para mantê-lo no caminho e levá-lo ao lugar que preparei para você. E eu estabeleci sua fronteira do Mar Vermelho até o rio. Pois eu entrego nas suas mãos os habitantes da terra, e vocês os expulsarão de diante de vocês. Nessa profecia, Deus disse a Moisés que ele concederia aos israelitas uma terra, cujas fronteiras se estenderão do Mar Vermelho, no Egito, até o rio Eufrates, no atual Iraque, que inclui a Terra Santa. Os israelitas também são ditos expulsar os habitantes anteriores dessas terras, implicando algum tipo de conflito. Essa profecia nunca foi cumprida por Moisés durante sua vida, porque Deus ficou irritado com os pecados dos israelitas. E, como punição, eles foram negados a terra que lhes foi prometida. Essa profecia, não cumprida em Êxodo, está, na verdade, ligada ao profeta como Moisés de Deuteronômio. Falando logicamente, já que Moisés não conseguiu completar essa missão de adquirir a terra, faz sentido que aquele que cumpriria essa tarefa seja o profeta que virá, como Moisés. Na verdade, existem versões do Antigo Testamento que tornam essa ligação explícita. A Torá Samaritana, por exemplo, contém uma versão expandida do livro de Êxodo, que menciona diretamente o profeta como Moisés. Essa profecia no livro de Êxodo é ampliada no livro de Malaquias. Olha, estou enviando meu mensageiro, e ele vai preparar o caminho diante de mim. Então o Senhor que você está buscando virá de repente ao seu templo. O mensageiro da aliança, por quem vocês esperam com tanta ansiedade, certamente está vindo. Sabemos que Malaquias aqui está se referindo à mesma profecia de Êxodo, por causa das palavras: olha, estou enviando meu mensageiro, e ele vai preparar o caminho diante de mim. Além disso, preste atenção nas palavras de Malaquias sobre o mensageiro que está por vir. Dizem que ele vai chegar de repente ao templo. Então, não só o profeta, como Moisés, vai adquirir terras do Egito até o atual Iraque, mas ele também fará uma aparição repentina no templo na Terra Santa. Em resumo, após analisar as profecias relacionadas de Deuteronômio, o Novo Testamento é Êxodo e Malaquias, os seguintes pontos-chave foram estabelecidos sobre a identidade do profeta anunciado. Como Moisés.
Ele será um legislador, o receptor da revelação que Deus colocará em sua boca. Ele será um descendente de uma nação como Israel e os Edomitas. Ele vai surgir algum tempo depois de Jesus. Ele vai conquistar as terras entre o Egito e o atual Iraque, que inclui a Terra Santa. Ele vai libertar a Terra Santa de seus ocupantes, abrindo assim um caminho para os israelitas voltarem. Ele fará uma aparição repentina no templo. Só tem uma pessoa em toda a história da humanidade que cumpriu todos esses critérios, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. E escrituralmente, ele recebeu o Alcorão, que se proclama como a própria palavra de Deus, cumprindo assim literalmente a vontade de Deus, colocando suas palavras nos lábios do profeta anunciado. Genealogicamente, Muhammad também era um descendente de Israel, cumprindo assim o critério de ser um irmão de Israel. Cronologicamente, Muhammad surgiu como profeta no século VII, cerca de 600 anos depois de Jesus, satisfazendo assim a linha do tempo de ter sido enviado após Jesus. Geograficamente, Muhammad e seus companheiros expandiram rapidamente as fronteiras das terras muçulmanas fora da Arábia, abrangendo tudo entre o Egito e o atual Iraque e além, eventualmente transformando o Islã em uma superpotência e um dos maiores impérios que o mundo já viu. Os primeiros muçulmanos libertaram a Terra Santa do poderoso Império Romano, que tinha sido responsável por perseguir severamente os filhos de Israel, destruindo o templo e expulsando-os da Terra Santa por vários séculos. Foi sob o segundo califa do Islã, Umar bin Khattab, que os romanos foram derrotados militarmente. E os filhos de Israel finalmente foram autorizados a voltar para a Terra Santa e habitar lá novamente em segurança e proteção. Finalmente, Muhammad, que a paz esteja com ele, viveu um evento milagroso conhecido como a Noite da Viagem, durante a qual ele foi transportado por Deus de Meca, na Arábia, até o templo em Jerusalém, na duração de uma única noite. As pessoas que estavam em Jerusalém na época teriam testemunhado a aparição repentina de Muhammad no templo. Depois de ter atravessado milagrosamente uma grande distância em pouco tempo. Como se todas essas evidências não fossem suficientes. Até o nome do profeta anunciado, assim como Moisés, é mencionado em uma profecia relacionada no livro de Ageu, que diz: E eu farei tremer todas as nações, e o desejo de todas as nações virá. E eu encherei esta casa de glória, e neste lugar darei paz. Aqui, Ageu previu que a casa de Deus, o templo, será cheia de glória, e paz quando aquele que Israel tanto deseja, finalmente chegar. A palavra hebraica, traduzida como desejo, inda, tem a mesma raiz semítica que o nome árabe Ahmed, que é um dos nomes de Muhammad. O historiador Boyd Freigins escreveu sobre essa conexão linguística. Aqui, Muhammad é expressamente previsto por Ageu e pelo nome. Não há interpolação aqui. Não há como escapar desse texto claro e seu significado. A Bíblia judaica ortodoxa chega até a fazer uma conexão explícita entre o Inda de Ageu e o Messias que está por vir em Israel. A Ageu diz que o Messias é o desejado de todas as nações. A única maneira que os críticos do Islã conseguem contornar essa conexão linguística é indo a extremos absurdos. Para ilustrar isso, o bispo John Parkhurst fez a seguinte afirmação: dessa raiz linguística, o suposto profeta Muhammad teve seu nome. Mas se esse era seu nome original, ou se ele o assumiu depois que se estabeleceu. Para o Messias dos judeus, o desejado de todas as nações, eu não consigo encontrar. Podemos ver que, mesmo que Parkhurst tenha rejeitado a profecia de Muhammad, ele não conseguiu negar a conexão linguística entre Inda e Muhammad, chegando ao ponto de argumentar uma teoria da conspiração ao afirmar que Muhammad poderia ter adotado seu nome com o único propósito de cumprir a profecia de Ageu. Em resposta,
há um sério duplo padrão em jogo aqui. Para ajudar a ilustrar isso, vamos contrastar Jesus na Bíblia. Considere a seguinte passagem no Novo Testamento. E ele foi e morou em uma cidade chamada Nazaré. Assim, se cumpriu o que foi dito pelo profeta que ele seria chamado de Nazareno. Aqui, o Novo Testamento afirma que os profetas do Antigo Testamento previram que Jesus seria um Nazareno, ou seja, uma pessoa relacionada à cidade de Nazaré. Os cristãos vasculharam o Antigo Testamento em busca de uma passagem assim. O mais próximo que eles conseguem encontrar é a seguinte passagem no livro de Isaías. Um broto surgirá do tronco de Jesus. Dos seus raízes, um ramo dará fruto. Os cristãos argumentam que a palavra hebraica usada aqui para ramo, netzer, se relaciona com a menção de Nazareno no Novo Testamento, e que essa passagem do Antigo Testamento é, portanto, a fonte do Novo Testamento. Citação. O problema com essa afirmação é que não há conexão linguística entre Nazareno e netzer. Como explica o estudioso bíblico Giza Vermes, alguns estudiosos argumentam que Nazareno deriva do substantivo hebraico netzer, que significa ramo. Mas o problema que precisa ser enfrentado é que essas duas palavras não derivam da mesma raiz. Podemos ver que os críticos cristãos do Islã usam um duplo padrão quando se trata de Jesus e Muhammad, que a paz esteja sobre ambos. Eles rejeitam a profecia de Muhammad, apesar do claro apoio linguístico que existe nas Escrituras, enquanto ignoram as sérias discrepâncias linguísticas que estão presentes para Jesus. Quanto àqueles cujos corações estão abertos e seguem as evidências aonde quer que elas os levem, saibam que o profeta, como Moisés, que é o desejo de todas as nações, o Inda de todas as nações, o Ahmed de todas as nações, já foi enviado. Você agora vai reconhecer e obedecê-lo antes que seja tarde demais. Àqueles que seguem o mensageiro, o profeta, o Umi, que encontram isso escrito. Para mais informações sobre as profecias bíblicas sobre a vinda de Muhammad, que a paz esteja sobre ele, por favor, baixe sua cópia gratuita do livro Abraão Cumprido, no link abaixo.